Olá, aqui Márcio Norris, fotógrafo e videomaker de casamentos, e hoje a gente vai bater um papo para te ajudar a escolher o fotógrafo para o seu casamento. O papo de hoje vai ser sobre o estilo do fotógrafo. Sim, existem algumas diferenças, né? Se você está pesquisando para a escolha aí do seu profissional, já deve ter percebido, né, que cada fotógrafo tem um estilo, tem uma maneira de ver, de fotografar, de montar sua luz, de fazer as imagens. Cada um tem uma formação, vem ali o seu background com diversos fatores que levam, né, para que cada um tenha suas preferências aí. Existem dois estilos principais, né, dentro da fotografia de casamento, com suas nuances, lógico, mas a gente pode classificar aí entre os fotógrafos tradicionais e os fotógrafos com um estilo um pouco mais contemporâneo. Mas aonde fica exatamente a diferença disso? É na maneira que o profissional ele dirige, né, as fotos, na maneira que ele faz a captação das imagens, da maneira que ele usa a iluminação, né, para exemplificar e você poder entender um pouquinho melhor. O fotógrafo tradicional, normalmente, ele gosta de fazer fotos mais posadas, ele interfere mais no evento, pedindo, né, as poses para os convidados, para você como casal, né, para os noivos. Ele vai interagir mais nesse sentido, e as fotos normalmente são aquelas fotos mais posadinhas, certinhas, né, de familiares, de amigos, né, a dinâmica segue um pouco mais nesse sentido, ele tem um pouco mais a necessidade de fazer fotos de todos os seus convidados, né, mas sempre pedindo que as fotos sejam posadas mais certinhas, mais quadradinhas. O fotógrafo mais contemporâneo, ou alguns gostam de dar o nome de fotojornalistas, né, ou melhor dizendo, fotojornalismo no casamento, isso foi um nome muito usado durante muito tempo, né, algumas pessoas ainda usam para se dividir e usar até isso de maneira comercialmente. Eu particularmente eu não gosto desse nome para classificar, né, o que eu vou explicar agora. É um estilo mais solto, onde o fotógrafo ele procura captar as emoções sem interferir, ou seja, são aquelas fotos mais espontâneas, né, que as situações vão acontecendo durante o casamento e ele vai capturando aquilo para passar desapercebido, na verdade. É captar realmente aquelas cenas, aquelas situações acontecendo de forma que as pessoas nem percebam que estão sendo, né, fotografadas, né, uma coisa meio paparazzi. Existem aqueles momentos protocolares, como por exemplo na hora do corte do bolo, né, que são os momentos assim mais tradicionais do casamento, que aí realmente, independente do estilo do fotógrafo que você escolher, ali vão acontecer umas fotos tradicionais ou umas fotos mais clássicas, né, que são aquelas fotos posadinhas, né, entre pais, padrinhos, né, todo mundo certinho, que é aquela foto para o porta-retrato. Então, basicamente, você tem essas duas diferenças aí. O fotógrafo tradicional ele vai seguir por uma linha pedindo fotos mais posadas, vai interferir assim no sentido de pedir, né, essas poses, que os convidados se juntem ali para fazer uma foto, vocês, né, como casal, como noivos, se juntar com as pessoas para fazer as fotos, e grande parte da fotografia que vai ser entregue para você vai seguir uma linha assim mais, né, nesse sentido. O fotógrafo mais contemporâneo, que segue uma linha mais espontânea, né, trocando um pouco do fotojornalismo, né, que eu não curto esse nome, como já disse, mas a gente pode dizer que são fotos mais espontâneas, ele já vai pedir menos, vai interferir menos, né, durante a festa principalmente, e vai fazer as fotos assim de maneira realmente, como o próprio nome diz, né, já é autoexplicativa, espontânea. Ele não vai ficar pedindo, as coisas vão acontecendo e vai fotografando, né? Eu me encaixo nesse segundo estilo, assim, mais espontâneo. Eu gosto de interferir pouco durante o casamento. E aí, dentro desses estilos mais espontâneos, tem aqueles que têm um estilo um pouco mais artístico, né, algumas viagens até, algumas doideiras, umas ousadias. Então, trabalha com uma luz de uma forma um pouco mais artística, mas segue essa linha dos fotógrafos mais contemporâneos aí, mais espontâneos, né, que gostam de capturar as imagens de uma maneira mais espontânea. E é importante que você entenda isso que eu estou te dizendo, porque para que não cause frustrações quando você receber as fotos. Porque se você tem um estilo mais tradicional, você quer fotos mais
mais quadradinhas, você prefere, né, fotos mais posadas, não adianta você contratar um fotógrafo que tem um estilo mais espontâneo e pedir para que ele lá, né, faça esse outro formato de trabalho. Ele pode até fazer, mas a coisa não vai rolar, porque assim, você já tem, né, isso falando como fotógrafo, você já tem aquele background, aquele estilo já mais enraizado, então por mais que você tente fazer alguma coisa um pouco diferente, aquela sua base, aquele seu estilo, ele sempre vai puxar, não tem jeito, né? Sempre vai ser mais forte do que a gente. Então é legal você definir primeiro qual é o seu estilo, né? O que você gosta de fotografia, o que você pensa na fotografia para o seu casamento, né? O que te agrada mais? Definindo isso, você procura o fotógrafo que vai te atender melhor. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo, não faz muito tempo isso, mas uma noiva, ela não é mais noiva, né? Já tinha casado, né? Uma esposa. Ela veio me procurar para ver se eu conseguia dar um jeito nas fotos dela. Foi bem essa expressão, né? Aí eu pensei com os meus botões, porque foi um e-mail que eu recebi. Assim, como assim, né? Dar um jeito nas fotos? Eu pensei, imaginei que fosse, sei lá, um problema de tratamento de imagens, um problema, sei lá, né? Que de repente com uma pós-produção um pouco mais elaborada, alguma coisa assim, eu poderia ajudá-la. E aí eu falei, bem, me manda, né, algumas fotos aí, sei lá, umas 10 imagens, né, de todo o casamento, separa alguma coisa e me manda que eu dou uma olhada. E ela me mandou essas fotos. Quando eu abri, não tinha problema nenhum com as imagens. As fotos estavam perfeitas tecnicamente, iluminação, enquadramento, nitidez, o tratamento das fotos estavam bem feitas. Eu não achei defeito nenhum nas imagens, tem realmente o que fazer, estão perfeitas. O profissional que fez o trabalho foi impecável, né? E aí eu liguei para ela e falei, olha, eu recebi suas fotos aqui, não estou vendo nenhum problema com as fotos. Ela falou, mas as fotos são todas posadas, como você viu aí, só tem foto mais certinha, eu queria aquelas fotos mais espontâneas, de emoção. Eu falei, olha, sinto muito, mas em relação a isso, eu não tenho o que fazer, né? Não tenho como eu mudar uma fotografia, um estilo de fotografia. Você não contratou o estúdio ou o fotógrafo pelo estilo, né, que te agradaria. Aí entrou numa outra questão, que ela falou, pô, mas foi a igreja, que a igreja tinha aquela lista, né, as famosas listas de igrejas. Se você já foi procurar aí, depende das igrejas, né, principalmente, tem algumas, não todas, graças a Deus, mas algumas aí nem põem aí uma lista de profissionais. Lógico que aí é assunto para o outro vídeo, né, mas eles impõem alguns profissionais que são cadastrados, que pagam para estar ali cadastrados, enfim. E ela falou que teve que contratar um daqueles profissionais da lista, e aquele foi, assim, de portfólio, foi o que era melhor, tinha em custo-benefício, era a melhor opção, e ela contratou aquele. Eu falei, olha, o que dá para fazer, de repente, no seu álbum, não sei se você já recebeu o seu álbum ou não, é trabalhar no design do álbum, tentar fazer um design mais contemporâneo, uma coisa mais moderna, mas realmente a imagem, infelizmente, não tem como mudar, né? Por mais que você faça um tratamento, mude para um preto e branco, faça umas coisas assim meio diferentes, não vai ter como mudar a pose das pessoas na imagem. Então, assim, infelizmente, ela ficou aí com uma frustração e uma coisa que não tem mais o que fazer. Quando você estiver procurando o seu fotógrafo, entre tantas outras coisas que você precisa observar, uma delas, e bastante importante, né, não pode deixar de ser visto, é realmente o estilo do fotógrafo. O estilo precisa, né, o estilo de como ele faz essas imagens, né, se é mais tradicional, se é mais espontâneo, né, ou usa umas luzes mais loucas ou mais normais, enfim, né, o que te agrada, precisa te agradar. Aí sim você vê as outras coisas, ali você já tira aí uma questão da frente. Então sempre observe o estilo do fotógrafo que você estiver procurando, que aí você já vai eliminar um monte de gente. Se você tem um estilo mais tradicional, procure fotógrafos mais tradicionais. Se você tem um estilo mais solto, que é uma coisa mais espontânea, não quer ter muita interferência durante a festa ali do seu casamento, né, pedindo fotos, procure o fotógrafo que tem esse estilo mais solto, mais espontâneo.
né, que aí com certeza vai dar certo. E é relativamente fácil de você ver isso, porque hoje com as mídias sociais, os sites, enfim, você consegue fazer dar uma passada de olho ali nas fotos do profissional que você está considerando em contratar. E se você tem um assessor, também passa essas informações para a sua assessoria, né, para que eles te indiquem, né, dentro da lista de opções que eles têm, profissionais que se enquadrem dentro desse estilo, né? Porque às vezes a gente fica preso a uma indicação, né? Não digo preso, mas você confia na indicação de uma assessora ou de um parente, de um amigo, e isso inclusive já aconteceu comigo, de a assessora me indicar para um casal e na conversa eu percebi que eles queriam realmente algo mais tradicional, que não é o meu perfil, e aí eu deixei claro, olha, o estilo de fotógrafo que vocês querem não é muito o que eu faço. Voltem lá para a sua assessoria e peçam alguém mais dentro desse perfil, porque senão depois vocês vão ficar chateados comigo. Eu prefiro realmente declinar um trabalho logo no começo assim, do que lá para frente a gente ter uma dor de cabeça, ter uma frustração e esse casal vai ficar chateado comigo. Prestem atenção no estilo, que com certeza você já vai tirar um monte de gente aí da frente que talvez você esteja considerando por causa de preço, por causa de indicação, né? E vai fazer uma escolha mais assertiva. Porque é muito comum, às vezes você recebe uma indicação, confia em alguém, de repente aquele fotógrafo não é muito mais o estilo, e tem casais que caem no erro de achar, vamos contratar ele porque... ou ela, né? Porque ela é conhecida, eu confio, eu sei que vai entregar as fotos, não vai pisar na bola, no dia do casamento vai estar lá. E depois a gente conversa para ela fazer o estilo que a gente gosta, ou ele, né? Que a gente gosta. Não faça isso, que isso é um erro, né? Não vai dar certo. Então, boa sorte. Qualquer dúvida, deixa aí o comentário, segue a gente no Instagram, nos acompanhe que sempre vão ter vídeos novos tentando ajudá-los nessa seara que é a busca do fotógrafo do seu casamento. Valeu!